Oi, moçada. Vamos estudar nessa aula como calcular os determinantes de ordem maior que 3. Para a ordem 1, o determinante é o próprio elemento da matriz. Para a ordem 2, você vai fazer o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Para a ordem 3, você vai usar a regra de Sarros. Copia as duas primeiras colunas do lado do determinante. Produto da diagonal principal mais produto da diagonal da paralela da diagonal principal mais o produto da segunda paralela da diagonal principal menos produto da diagonal secundária menos o produto da primeira paralela da diagonal secundária menos o produto da segunda paralela da diagonal secundária. Tá? Então, para essas de ordem 3, ordem 2 e ordem 1, eu recomendo que vocês usem esses cálculos. Quando a ordem for maior que 4, existem alguns teoremas que nós podemos usar. Nós temos o teorema de Laplace, nós temos a regra de Chiot, mas um dos que eu mais gosto de usar é o escalonamento. O escalonamento, basicamente, vai usar 3 propriedades. A propriedade de que se eu multiplico uma matriz, é o teorema de Jacobi, se eu multiplico uma fila de uma matriz por uma constante e somo os resultados desse produto a uma fila paralela, formando uma nova matriz, essa matriz que eu formei tem o mesmo determinante da matriz anterior. Tá? Também vamos usar a propriedade da matriz triangular. O determinante da matriz triangular é o produto da diagonal, dos elementos da diagonal principal. E, em alguns casos, nós estaremos usando também esta propriedade. Tá? Se eu multiplico uma fila de uma matriz, o determinante da nova matriz é igual ao determinante da anterior, multiplicado por essa constante. Tá? Então, atentados a essas 3 propriedades, nós vamos calcular, vou mostrar um exemplo para vocês do cálculo de ordem 4. Então, nós temos aqui, esse cálculo vale para qualquer ordem, na verdade, ordem 2, ordem 3, mas ele é mais aplicado para a ordem superior a 3. Então, 4, 5, 6, porque essas ordens dão mais trabalho, né? Então, pelo escalonamento, você consegue resolvê-las. Então, nosso primeiro passo, nós temos que estabelecer uma posição para aparecer um triângulo de zeros. A ideia é transformar essa matriz numa matriz triangular, usando o escalonamento. Então, eu vou estabelecer que aqui está a minha diagonal principal, e essa parte abaixo da diagonal principal, todos os elementos vão ter que virar zero. Eu já tenho 2. Eu tenho que fazer o zero aparecer aqui, no lugar do menos 1, no lugar do 4, no lugar do 1 e no lugar do menos 2. Quando eu conseguir fazer todos esses elementos virarem zero, aí o determinante é só multiplicar a diagonal principal. Tá? Bom, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar um número que, quando eu multiplico a linha e somo o resultado com a paralela de baixo, o resultado vai dar zero. Aí tem uma dica. Quando você for zerar os primeiros elementos de cada linha, você vai sempre usar a primeira linha. Quando você for zerar os segundos elementos de cada linha, você vai usar a segunda linha da matriz. Quando for pegar o terceiro elemento da linha para zerar, você usa a terceira linha. Ok? Sempre desse jeito. E é assim sucessivamente. Se tiver uma matriz 5 por 5, os primeiros elementos de cada linha, você zera usando a primeira linha da matriz. Os segundos elementos de cada linha, você usa a segunda linha da matriz. Os terceiros elementos da linha, você usa a terceira linha da matriz, e assim vai indo.
Tá? Então, o nosso objetivo é fazer com que apareça 0 no lugar desse menos 1. Então, para isso, eu vou escolher um número que, multiplicando o 2 e somando imediatamente com o menos 1, tem que dar 0. É óbvio que aqui, no caso, deveria ser uma fração. Mas para a gente não trabalhar com frações, que elas vão complicar muito o cálculo para a gente, nós vamos fazer a seguinte coisa. Você vai pegar o menos 1, que no caso aqui, como eles já são sinais trocados, você vai pegar só o número 1 e vai multiplicar a linha de cima por 1. Vai pegar o número 2 e vai multiplicar a linha de baixo por 2. Então, temos isso. Multiplica a linha de cima por 1, multiplica a linha de baixo por 2 e soma os resultados. Nós vamos obter uma nova matriz. Vou copiar a primeira linha porque ela não será alterada. A linha que será alterada é a segunda linha. Então, eu faço 1 vezes 2, 2 vezes menos 1. E somo os resultados. Então, 2 menos 2, 0. 1 vezes 1, 2 vezes 2. 1 mais 4, 5. 1 vezes 3, mais 2 vezes 5. Então, 3 mais 13, 3 mais 10, 13. 1 vezes 1, 2 vezes 1. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. Como eu não mexi com as outras linhas, eu vou copiá-las normalmente. Tá? Perceba que eu circulei o 2, que foi o número que eu multipliquei embaixo. Esse 2 nós vamos usar ele no final, então deixei ele circulado. Agora o próximo passo é zerar o 4. Então, para zerar esse 4, eu vou usar a primeira linha, porque ele é primeiro elemento. Importante, nunca você pula para zerar o segundo elemento sem ter zerado todos os da primeira coluna primeiro. Tá? Então, todos os elementos, primeiros elementos a partir da segunda linha, têm que ficar zerados. Primeiro aqui, depois é que você vem para cá. Tá? Então, eu vou multiplicar essa linha por um número que, somado com o 4, vai dar 0. Esse número é o menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com mais 4 vai dar 0. Então, vamos ver como é que vai ficar agora nosso novo determinante. Então, menos 2 com 2 dá menos 4. Com 4, menos 4 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com mais 1, menos 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Mais 3 dá menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4, 2. As outras eu não vou alterar, então eu vou copiar. Tá? Sempre a fila que você está multiplicando por um número para somar com a paralela, ela nunca será alterada. Então, você sempre vai copiá-la. Copiei a primeira, copiei a segunda, alterei a terceira e copiei a quarta. E olha o que eu já obtive. Toda esta coluna aqui, a partir do primeiro elemento, estamos todos com 0. Agora, e aqui eu já tenho um 0, né? Então, agora eu vou ter que zerar, de acordo com o meu triângulo, este menos 1. Como ele é segundo elemento, eu vou usar a segunda linha. Novamente, aqui vai cair nesta mesma ideia. Eu vou pegar o 1 e multiplicar em cima, a linha, e o 5 vai multiplicar a linha de baixo. E os resultados a gente vai somar, alterando a terceira linha. Então, está aí. Só para conferir, 1 vezes 5, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 menos 5, 0, que é o que a gente quer, que esse elemento dê 0. Então, aí está a nossa matriz resultante. Copiei a primeira linha, copiei a segunda linha, vou fazer a alteração da terceira. 1 vezes 0, 5 vezes 0, soma, dá 0. Aqui nós já conferimos que dava 0. 1 vezes 13, 13. 5 vezes 3, menos 3, dá menos 15.
13 menos 15, menos 2. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Como não mexi com a última linha, eu vou copiá-la. Agora, que eu já tenho 0, 0, 0, 0, 0. De acordo com o meu triângulo, eu tenho que colocar um 0 aqui. Tá? Como ele é terceiro elemento, eu uso a terceira linha. Veja que os dois elementos aqui são iguais. Então, basta multiplicar por menos 1 e somar, que automaticamente vai dar 0. Então, está aí a nossa nova matriz. Copiei a primeira linha, copiei a segunda linha, copiei a terceira, a quarta linha vai ser alterada. Então, menos 1 vezes 0 dá 0, com 0, 0. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0, 0. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, com menos 2, 0, que era o que a gente queria. Menos 1 vezes 13 dá menos 13. Menos 1 dá menos 14. Para calcular o determinante agora, observe que nossa matriz tem o triângulo de zeros da matriz triangular. Então, agora é só multiplicar a diagonal principal que eu obtenho o determinante. Então, o determinante de A é 2 vezes 5 vezes menos 2 vezes menos 14. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você dividiu por 2 e por 5? Exatamente por causa desses dois círculos que eu indiquei aqui. Nós multiplicamos uma linha para poder fazer um ajuste, para poder fazer esse escalonamento. E lembra, quando eu multiplico uma fila por um número, eu automaticamente multiplico o determinante por esse número. Então, o resultado que ia gerar antes não era o resultado verdadeiro. A gente tem que descontar essas multiplicações que a gente fez por questões de ajuste. A do escalonamento feita não altera, mas essa daqui altera. Então, sempre que você precisar fazer esse tipo de multiplicação e de ajuste, o segundo número, o número que está multiplicando a linha de baixo, você vai dividir o resultado lá no final. Então, o determinante de A vai ser 2 vezes 5 vezes menos 2 vezes menos 14, dividido por esse 2 e depois por esse 5. Então, vai cancelar aqui. O resultado do determinante é 28. Se você não precisar fazer esses dois ajustes que eu fiz, não vai precisar dividir por nada. Multiplicou, já tem o resultado. Ok? Também pode ser aplicado aqui a troca de filas. Às vezes tem uns zeros aqui que você pode mudar para a primeira coluna, fica mais fácil a conta. Trocou filas paralelas, lembra que troca o sinal do determinante. Então, você tem que fazer depois ajustes. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos!